um dos assuntos mais interessantes de todo o século XX, que foi a crise de 1929, né? A repercussão que essa crise teve, de que forma ela se estruturou, né? E que impactos ela teve sobre a economia, sobre a política, sobre a cultura, sobre a forma de ver o mundo, né? Antes e depois dessa crise. Então a gente precisa entendê-la de maneira mais aprofundada, né? As aulas subsequentes de História Geral a gente vai falar sobre o plano de reestruturação que surgiu após essa crise, que é exatamente o New Deal, só que dentro do contexto a gente tem que primeiro observar como o mundo estava para entender a crise, e o primeiro aspecto importante que a gente precisa elencar é exatamente como o mundo estava se comportando naquele momento, né, que antecedeu a crise que abalou o mundo, né, a crise econômica que abalou o mundo. Estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento de uma nova crise econômica. Há muitos especialistas que falam que essa crise que nós vamos vivenciar, que a gente ainda não está sentindo ela totalmente, porque há todo um protecionismo do Estado fazendo um guarda-chuva aí sobre determinadas coisas, mas o impacto dela vai vir, né, e teremos um decréscimo econômico muito forte e teremos, consequentemente, um período de depressão. Então, como o momento é bem típico do que está acontecendo na atualidade, a gente precisa entender como aconteceu isso lá no século XX, no começo do século XX, para a gente projetar como é que a gente mais ou menos também vai vivenciar todo esse problema nos nossos dias atuais. Então vamos lá. Primeira coisa é o modelo econômico, né? O modelo econômico que prevalecia nesse período era o liberalismo. Então, desde que Adam Smith estabeleceu sua doutrina, a maior parte dos países capitalistas apoiaram aquele modelo de formatação econômica, né, em que o mercado ele era livre, né, ele deveria se autorregular, né, e para isso não deveria haver, sob nenhuma hipótese, a intervenção do Estado nesse processo. Então, esse modelo, a partir do livro A Teoria da Riqueza das Nações, né, ele amplamente se difunde, e uma das nações que mais absorveu esse modelo de liberalismo econômico foi realmente os Estados Unidos, né? Vem a Primeira Guerra Mundial, né? E quando a Primeira Guerra Mundial termina, já é sabido por todos que os Estados Unidos já era a maior economia do mundo, né? Durante a guerra, sua indústria cresceu gigantescamente por conta da própria guerra, da demanda da guerra, né? Grande parte dos países europeus deviam aos Estados Unidos bilhões por conta da guerra e, posteriormente, sua reestruturação. Então, a economia americana ela era forte, grande e sólida. Essa era a imagem que todos tinham logo que terminou a Primeira Guerra Mundial, né? E os americanos, claro, durante os anos 20, né, os loucos anos 20, os Estados Unidos vão preencher a lacuna de todos os países ainda arrasados ou em reconstrução por conta da guerra, né, e vai ocupar todo o espaço e vai estabelecer toda a doutrina que os americanos entendiam de mundo, de mercado, né, de sociedade. Então, esses loucos anos 20, como vai ficar conhecido, ele será marcado principalmente pelo avanço do consumismo, né, pela forma americana de entender o mundo, né, de fazer negócio, de estabelecer mercado, e a gente vai começar a abandonar o modelo europeu, né, da Belle Époque, fracassada por conta da Primeira Guerra Mundial, e substituí-la por um novo processo, que a gente vai chamar de American Way of Life, né, o modelo de vida americano, o estilo de vida que os americanos entendiam como sendo o ideal. Pois bem, aqui você tem uma imagem dos anos 20, né, de como as mulheres começaram a mudar também os comportamentos, como elas se vestiam de maneira totalmente diferente daquele padrão europeu conhecido de longos vestidos, né, de espartilhos apertados, né, e de rosto coberto. E agora a gente vê a mulher começando a mostrar suas pernas, a vestir indumentárias diferentes, né. Você percebe aqui nessa aqui que ela aparece com os braços descobertos, o que 10 anos antes era considerado um pecado. Então você tem todo uma mudança no perfil das pessoas, de como se vestir, do que consumir, né? Aqui você tem também uma outra imagem importante, né, das festas dos anos 20, de como
a música americana, né? O twist, o foxtrot vai começar a tomar de conta do mundo, né? O ritmo mais cadenciado, o ritmo mais incorporado, substituindo as valsas vianesas, substituindo os bailes de nobres europeus, né? Então é uma festa regada a muita bebida, a muita agitação, há muita dança, contato entre as pessoas. Então há toda uma mudança do perfil de consumo que os americanos vão disseminar pelo mundo. E aí, grande parte da reconstrução da Europa dos anos 20, vai ser financiada pelos Estados Unidos. Os países também vão incorporar esse tipo de modelo de vida, né, vão importar praticamente tudo dos Estados Unidos, né, e o mundo passa a viver todo esse período de euforia que representou os anos 20. Curiosamente, dentro dos Estados Unidos, a gente vai entender um processo diferente, né, devido a essa transgressão de mudança social, devido a esse estilo de vida extravagante, né, o que vai acontecer nos Estados Unidos é uma onda de conservadorismo. Enquanto o mundo está vivendo isso aí, dentro dos Estados Unidos, a política conservadora vai se estabelecer e vai colocar, entre outras coisas, na bebida, o grande problema e malefício da sociedade americana. E aí vai vir uma lei polêmica nos anos 20, que a gente chama de lei seca, que vai proibir a venda de bebidas alcoólicas, né, e que, de certa forma, não vai conseguir o seu objetivo principal, porque o contrabando vai prevalecer, máfias de bebida vão surgir, principalmente gangsters poderosos e milionários, como o caso de Al Capone, que comandava todo o tráfico e as rotas de bebida da região de Chicago e adjacências. Então, assim, enquanto o mundo comprava o American Way of Life, enquanto o mundo consumia os produtos americanos, dentro dos Estados Unidos, uma onda conservadora proibia a venda de bebidas. Então, você veja que tem paradoxos, inclusive, dentro desse próprio retrato da crise. Pois bem, para você entender como os Estados Unidos eram poderosos, olhe só, a produção da economia americana havia crescido 42%, certo? A nação era a maior credora do mundo em empréstimos por conta da Primeira Guerra Mundial e de países que já eram dependentes dos Estados Unidos. Né? 40% de toda a matéria-prima vendida pelas maiores nações do mundo tinha como destino a indústria americana. Né? E a população começa a entrar nessa onda e começa a consumir de forma desenfreada, né? Começa a consumir carros, começa a consumir roupas, geladeiras, fogões, né? Começa a comprar casas. O estilo de vida americano ele começa a se aflorar dentro do próprio país, mostrando esse momento de progresso, de prosperidade, de pujança econômica que o país estava vivendo. Aqui, nessa próxima imagem, a gente tem exatamente uma visão disso aí, né? Uma dona de casa nos anos 20, mas com sua geladeira, mostrando a questão do progresso, seus filhos encantados com a quantidade de produtos comprados, né? Com a capacidade de consumir do cidadão americano, principalmente da classe média, né? Geladeira farta, cheia de alimentos, né? Enlatados, né? Produtos industrializados. Então, todo esse modelo que os americanos vão vender para o mundo, de como a gente deve fazer e que a gente sabe que até os dias atuais ele é muito forte, ele é muito presente ainda quanto a tudo isso. O problema é que a expansão do crédito vai ser um ponto determinante para a gente entender a crise. À medida que o país consumia velozmente, os bancos, né, facilitavam acesso ao crédito, facilitavam acesso ao dinheiro. E o Estado simplesmente não intervia, porque acreditava na política liberal e que o mercado se autorregulava, o mercado se organizava tudo. Né? O país não dava sinais de que enfrentaria problema, né? Embora a população fosse lentamente se endividando ao longo dos anos 20, né? consumindo e fazendo crédito e fazendo hipotecas, né? E transformando dinheiro em mais dinheiro e fazendo novas compras. Né? O problema é que o salário dos empregados não acompanhava o ritmo do consumo. Né? Então, como o consumo crescia muito e a lei da oferta e da procura é clara, se o consumo cresce muito, os produtos sobem. Então, gera inflação. Então, o poder aquisitivo da população não acompanhava, então eles buscavam financiamento, buscavam empréstimos para continuar mantendo esse estilo de vida e esse padrão que eles haviam idealizado. O emprego nos Estados Unidos ele estava absurdamente aquecido, né, por conta da produção industrial. Tem um dado aqui nesse segundo tópico do slide que você percebe isso. Entre os anos de 1923 e 29,
Os Estados Unidos possuíam uma taxa de desemprego de 4%, né? Então, quer dizer, praticamente toda a população estava empregada, e o país aumentou em 33% o número de indústrias, né? E o faturamento do comércio simplesmente aumentou 5 vezes. Então, assim, é um país que mostra para o mundo que parece ser incapaz de ser derrotado, né, de ser derrubado, porque a população vive um clima de prosperidade e consumo absurdo. Só que tudo isso está formando o que a gente chama de bolha, né? População se endividando, indústria produzindo cada vez mais, as pessoas acreditando cada vez mais nesse processo desenvolvido pelo mercado, né? E a gente tem aqui, primeiro, um modelo de fábrica, né? Característico dos anos 20, né? Produção industrial, dividida em setores, né? Como o modelo é fordista, não há uma preocupação com a quantidade do consumo, e sim com a produção, né? Grandes estoques, divisão do trabalho em etapas, cada um produz apenas uma pequena parte do produto, né? E nessa outra imagem aqui você tem um dos principais ícones da prosperidade americana, que era a produção de automóveis, né? Então, milhões de pessoas trabalhando numa cadeia produtiva gigantesca, né, determinada por esse padrão, carros produzidos a um preço acessível, que podia ser consumido por todos os cidadãos, né? Então, assim, o país vivia todo esse momento. Claro que isso vai gerar um outro problema. À medida que as indústrias crescem, à medida que o progresso se aflora, né, a especulação também vai começando a ganhar força, né? Pessoas começam a acreditar que podem ganhar muito dinheiro com a prosperidade da economia americana. E como fazem isso? Como as indústrias estão crescendo, a produção está crescendo, elas precisam continuar crescendo, grande parte dessas grandes indústrias americanas vão começar a lançar ações na Bolsa de Valores, né? Ações essas que vão ser compradas pelas pessoas, né? As pessoas compram essas ações acreditando que com um prazo de tempo as ações possam valorizar, porque a empresa está crescendo, e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. Então ganha todo mundo, né? Então aí começou um ciclo vicioso de pessoas a comprar milhões e milhões de ações, acreditando nesse progresso e nessa falsa sensação de prosperidade que o mercado mesmo criou, né? Embora a população fosse se endividando e a inflação dando sinais de crescimento, né? A situação torna-se um ciclo. Então, se as indústrias estão vendendo ações, elas precisam multiplicar e sair em forma de mais empregos, multiplicar em forma de mais produção, então mais gente trabalhando, mais gente consumindo. Só que essa roda chega no limite. E, de repente, começou-se a perceber que a capacidade de consumo já não acompanhava mais o ritmo de produção. Aqui você tem uma imagem da Bolsa nos anos 20, um modelo totalmente diferente do que é hoje, computadorizada, setorizada. As pessoas anunciavam vendas e compras de ações aos gritos, eram pregões bem movimentados, bem agitados, né, dos indicadores das empresas e dos especuladores que ficavam próximos a essas mesas, né, trazendo notícias e fazendo com que ações subissem ou descessem de acordo com os interesses do mercado. E o pior é exatamente isso. O mercado não tinha mais como frear, né, a produção, porque ia numa escala sem parar, os salários não acompanhavam, então as pessoas começaram a não comprar mais na quantidade que tinham, que previam, né? Os países que faziam negócio com os Estados Unidos não conseguiam absorver toda a mercadoria que os americanos estavam produzindo, né? E o fato é que as indústrias começaram a desacelerar, e quando as indústrias começaram a desacelerar, isso é sinal de que as ações vão parar de crescer, né? O valor das ações vão começar a decrescer, porque a indústria está diminuindo o ritmo de produção. Pois bem, é exatamente nesse momento que as pessoas que tinham comprado ações, acreditando ficar ricas da noite para o dia, né, vão começar desesperadamente a correr também para vender ações, né? E aí começa exatamente o ponto inicial, é o dia 24 de outubro de 29, que fica conhecido como a Quinta-feira Negra, é o primeiro dia de vendas absurdas de ações, quando quase ninguém comprou nada, né? Você vai ter exatamente aqui
para você entender a quebra, mais de 12 milhões de ações foram vendidas num só dia, né, e a situação foi se estendendo nos dias seguintes, né, até que no dia 28 a Bolsa não suportou. Né, 33 milhões de ações foram colocadas à venda, os papéis e o valor deles despencaram, né, o dinheiro físico desapareceu, né, os bancos não tinham mais como financiar todo aquele ciclo, né, e as pessoas que haviam comprado ações e que haviam acreditado naquele clima de prosperidade, de repente se viram sem nada. Né? Aqui você tem o jornal que retrata exatamente o período do pânico em Nova York, né? e a possibilidade de quebra da Bolsa, que só se efetiva no dia 28, né? O jornal aqui é do dia 24, né? Então a Bolsa caminhava para realmente quebrar, né? E aqui você tem o dia em que a Bolsa anuncia o seu fechamento, por insolvência, ou seja, por não ter mais crédito e as ações não valerem mais nada, né, multidões se reuniram na frente do prédio da Bolsa, né, e depois o que se viu é que centenas e centenas, nessa semana negra que foi do mercado americano, começaram a cometer suicídio, pessoas que de repente viviam prosperamente e agora não tinham absolutamente nada. Né? E, claro, isso causa um impacto como um todo na economia americana, que a gente primeiro observa aí, né, os empregos desaparecem, a população começa a sofrer todos os impactos, né, o PIB americano cai 50%, para você ter ideia do tamanho da crise, né, dispara, né, era 4 e agora salta para 27, as importações caem 70, as exportações caem 50, né, diminui 90% os empréstimos americanos a outros países, então vai, de certa forma, vai afetar diretamente outros países. A produção industrial cai muito, né, um terço dela. Automóveis param de crescer e, claro, o salário médio da indústria cai junto, né? Porque se tem muita gente desempregada, você faz uma média entre empregados e desempregados e o valor médio do salário, ele imediatamente cai. Só para chamar atenção para a crise que a gente está vivendo nesse momento, a gente tem uma situação muito semelhante, certo? O desemprego nos Estados Unidos, segundo as estimativas mais otimistas, deve chegar a 30%, ou seja, a gente vai ter uma crise muito mais avassaladora econômica nos Estados Unidos daqui para frente do que foi a crise de 29. Outros países também sentiram o impacto da crise, né? A Grã-Bretanha caiu 23%, Bélgica, Suécia, Áustria, e o país mais afetado da Europa, e que vai interligar um dos assuntos que a gente vai estudar na sequência, que é a Alemanha, caiu 44%. Arrasou a economia americana, o que vai facilitar o caminho para a entrada do modelo nazifascista. O Brasil não ficou de fora, né? Nós éramos o maior exportador de café do mundo, 80% desse café ia para os Estados Unidos, então a gente será duramente afetado, o mercado vai cair bastante, a gente vai parar em 60% as exportações e o preço da saca de café no Brasil ela vai cair 90%, vai ficar praticamente inviável porque tem custo de produção. Então aqui a quebradeira vai acompanhar o ritmo do que estava acontecendo no mundo, né? E o que a gente vai vivenciar entre os anos de 1930 e 1933 no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, nós vamos chamá-la de Grande Depressão, né? Que é o agravamento dessa crise e os efeitos desse mais especulativo que foi os loucos anos 20 e o American Way of Life, que levaram o mundo a uma bolha de crescimento irreal e que acabou devastando economias mundo afora. Beleza? Um abraço bem grande e até a nossa próxima aula.